Olá, meus irmãos, vamos então dar continuidade nesse caminho. Vamos continuar no nosso terceiro dia, descobrindo os nossos nãos, aquilo que nós precisamos completar com os nossos sims, não é verdade? A palavra de Deus continua dizendo: Deus disse: faça a terra, faça brotar vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que sobre a terra deem fruto com sua semente segundo sua espécie. E assim foi. A terra produziu a vegetação, ervas que dão a semente de sua espécie e árvores que dão fruto com sua semente segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Então acontece essa separação da terra e do mar. E na terra Deus diz: faça brotar dela a vegetação, ervas, deem sementes, árvores frutíferas. Ervas que deem semente e árvores frutíferas, e que sobre a terra deem fruto, com sua semente segundo a sua espécie. Então, a partir da demarcação da terra, de separar a terra e o mar, nós encontramos o meu espaço, o lugar onde nós podemos começar a produzir frutos. E aqui está o segredo. Os limites demarcam o lugar onde eu posso produzir frutos. E os limites podem ser de todos os tipos: pessoais, físicos, relacionais, psicológicos, econômicos, temporais. Mas veja, meus irmãos, o limite nós precisamos olhar para ele como um caminho de graça, de identidade, de entender aonde nós produzimos frutos, porque se nós olharmos para os limites como um problema, um trauma, então a vida inteira é problemática, é traumática, porque nós encontramos limites em todos os lados, não é verdade? Preciso aceitar os fatos limitantes. Não consigo mudar a realidade. Mais uma vez nós batemos nessa tecla, não dá para mudar a realidade. E como eu dizia no vídeo anterior, acabei trazendo esse pedacinho que era desse segundo momento lá para o primeiro momento, né? Sobre os limites de Jesus. Ele, sendo Deus, ele se fez humano e ele viveu as limitações humanas e encontrou nessas limitações humanas um caminho para se relacionar com o Pai, para viver sua vocação, para manifestar amor, porque foi aceitando esses limites e vivendo eles que mostrou o quanto nos ama, se assemelhou a nós. Fugir dos limites é fugir de nós mesmos. Veja, Jesus ele cresceu em estatura, sabedoria e graça. Um Deus, gente, um Deus, aceitou viver um processo de amadurecimento. E então é interessante porque a sociedade hoje impõe que nós precisamos ser como os deuses, não é? Uma vida sem limites, seja nos nossos desejos desordenados, como que alcançar o topo de tudo, ser bons em tudo. A gente precisa ler muitos livros, fazer muito exercício, né? Como diz hoje, está com o shape trincado, ser o melhor no emprego, ter uma família maravilhosa, ganhar muito dinheiro, movimentar as redes sociais, passear com o cachorro, e a lista vai se tornando tão grande, tudo que deve ser feito e como nós devemos ser bons. E é interessante que quando você está ali assistindo as redes sociais, sempre mostra algo que você não tem ou você não é e você pode alcançar. Não é verdade? Então nós percebemos essas grandes exigências e nós precisamos olhar para tudo aquilo que se aponta como necessidade, como algo que falta em mim e discernir: será que isso é para mim mesmo? Será que isso que está apresentando aqui como falta de, necessidade de, é realmente para mim? E nós podemos questionar esse conceito. O que é então sucesso? O que é ter uma vida bem-sucedida? Para um monge,
alcançar uma vida bem-sucedida, talvez ele não precise ser uma pessoa extremamente conhecida, ter muito dinheiro, ter carros, mulheres e filhos. Ele é um monge, ele se dedicou para estar com o Senhor em oração. O que é o sucesso na vida de um padre? O que é o sucesso na vida de um pai? O que é ser um pai bem-sucedido? Será que para ser um pai bem-sucedido é preciso muito, muito dinheiro? Bom, nem tudo. Eis a grande tentação, né? Sereis como deuses. E isso tudo, todas essas exigências, essas metas, gera cansaço, ansiedade. E esse é um dos exercícios do terceiro dia, trazer à memória, fazer uma reflexão de todos os nãos, que a vida já nos deu, já nos colocou, e que limitaram as nossas escolhas, mas ao limitar uma escolha apontou para outra. Não existem só limites que devemos aceitar, então também temos limites que devemos estabelecer. Há limites que a vida própria se impõe e há limites que nós colocamos porque nós queremos viver a nossa prioridade, e há alguns nãos, limites que nós precisamos colocar que nem Deus pode colocar, porque Ele nos deu livre-arbítrio. E aqui nós entramos também nessa segunda parte desse vídeo, porque ao demarcar bem a terra, o que a terra deve fazer? Brotar vegetais, brotar a vegetação, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que sobre a terra deem fruto, com sua semente, segundo a sua espécie. Ou seja, nessa terra onde eu vou agir, trabalhar, cultivar, eu vou colocar sementes, eu vou realizar certas coisas, eu quero dar frutos, mas para isso eu preciso então colocar limites e dizer não para outras coisas. É os nãos que eu preciso colocar para viver bem a minha missão. Aquilo que eu coloquei como prioridade, como evidência, é isso que eu quero frutificar. Delimitamos bem a terra para saber onde tenho que plantar. Cada pessoa pode florescer, tem seu fruto, seu dom para oferecer, cada um de acordo com a sua espécie. É claro que aqui é um clichê, né? De uma frase que muito se diz por aí, mas é isso mesmo. Dê fruto aonde Deus te plantar. É ali que você precisa plantar. Segundo a sua semente, segundo aquilo que você é, segundo a sua personalidade, o seu temperamento. E nós vamos falar um pouco mais disso lá, se eu não me engano agora, no sexto dia. Então, meus irmãos, nós olhamos para o limite, para o não, através de uma dimensão frutífera que gera vida. Saber bem onde não vamos plantar, o que não podemos fazer, nos ajuda a saber onde vamos plantar e o que podemos fazer. Quando nós pensamos em João Batista, ele se identifica assim, quando pergunta, mas então quem é você? Você é o Cristo? E ele começa negando, dizendo que ele não é. Não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Ele vai mostrando que ele não é, ele tem clara a sua identidade. Então ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. E na teologia também tem uma forma muito interessante de podermos conhecer melhor quem é Deus, que é o que se chama de teologia apofática, que é uma teologia, podemos dizer, com afirmações negativas daquilo que Deus não é. Porque nós não podemos conhecer Deus inteiramente, ele abrange demais a nossa consciência, ele está muito além das nossas compreensões. E quando, por exemplo, eu digo que Deus é amor, eu não consigo definir bem o que ele é, porque ele é muito mais do que eu posso definir. Como eu compreendo o que é o amor? Quer dizer que quando eu digo que Deus é amor, eu estou colocando ele dentro dessa minha compreensão sobre o que é o amor? Então, mas eu sei que ele não é ódio, eu sei que ele não é mágoa, que ele não é ressentimento, eu sei. Então, a teologia apofática vai dizer que uma das formas de nós buscarmos conhecer a Deus é dizendo que ele não é.
E assim também foi o caminho que João Batista começou a dizer o que ele não é para afirmar quem ele é. Então nós podamos para dar mais frutos, nós dizermos não para algumas coisas para frutificar melhor e bem outras. A prudência é isso, a capacidade de discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e escolher os meios para realizar isso. Então, meus irmãos, nós podemos pegar as nossas prioridades e usá-las e fazer com que elas sejam o caminho de discernimento, as motivações para identificar os nossos não, os nossos limites, porque eu, sabendo o que eu quero fazer, eu digo não para tudo aquilo que me atrapalha de dar esse fruto. Olha o caminho, nós temos evidências, das evidências nascem prioridades, dessas prioridades nascem limites, nãos. Bom, quando eu identifico, e se você colocou lá, você identificou, agora a minha prioridade é terminar a faculdade. Então, se minha prioridade é terminar a faculdade, eu vou focar nisso e eu preciso dizer não para tudo aquilo que atrapalha de eu poder estudar bem, tirar boas notas e concluir a faculdade. Construir sem dispersão, com foco, com diligência. O que importa é seguirmos rumo à fecundidade, aquilo que é os bons frutos segundo a nossa espécie, no nosso campo de ação. Então não se trata somente de fazermos tudo bonitinho, perfeito, como um perfeccionismo, fazendo tudo certinho, mas ir por um caminho onde eu gero vida, onde minha vida se torna melhor, mais feliz, os resultados acontecem, eu amo mais, eu dou fruto. Esse é o sentido. É para lá que nós estamos indo, e chegando lá nós vamos compreender cada passo, que é dar fruto, multiplicai-vos. Precisamos identificar as grandes prioridades e colocar os limites para fazer frutificar essas prioridades. E quando nós entendemos o que é prioridade, entendemos os nossos limites, então nós estabelecemos o espaço de ação, o que nós vamos fazer e o que nós precisamos focar. No Salmo 157, 14, diz assim: Ele estabeleceu a paz nas suas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. E olha que interessante, quando nós falamos muito hoje em dia de procrastinação, né? Pode ser que a procrastinação que talvez você vive não é porque você é preguiçoso, é porque você não sabe o que você tem que fazer. E isso é algo interessante. Muitas vezes nós procrastinamos porque nós não temos metas claras, nós não sabemos para o que nós temos que dizer sim e para o que nós temos que dizer não. E nós ficamos rodando igual barata tonta. Então a gente não, né, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, e a gente fica rodando e quando a gente percebe não saiu do lugar, não construiu nada, procrastinamos. Mas será que você tem claro quais são as suas atividades? E sabendo quais são suas atividades, para o que você deve dizer não? Então, o exercício do terceiro dia, meus caros, vamos fazer 2 listas de limites. A primeira lista é os limites que derivam da aceitação da realidade das suas circunstâncias. Sejam limites físicos, talvez você queria ser jogador de basquete, né? Talvez você queria ser modelo, o modelo precisa ser alta, na verdade. Não entendo dessas coisas, mas penso que sim. Talvez você queria, não sei, limites físicos. Talvez você queria ser um atleta, um corredor, mas você tem algum problema ali de coordenação motora e você não consegue dançar. Eu queria cantar, mas olha, não tenho esse dom, é um limite. Então eu sei que não vai ser o meu campo de evangelização. Veja, limites emocionais, psicológicos, né? Emocionais, psicológicos.
Limites financeiros, talvez assim, limite psicológico. Você tem TDAH, é um limite. E como que você pode dar fruto dentro desse limite? Depressão, uma tendência à depressão, você pode dar fruto dentro desse terreno e talvez você não consiga dar outros frutos fora disso. É um tempo que talvez você vive. Limites financeiros, como eu disse. Esse é o primeiro limite, primeira lista de limite. E eu vou colocar para vocês agora um vídeo do Nicholas James Vujicic. Não sei se é assim que fala, mas uma história impressionante de um homem que aprendeu a dar fruto dentro dos limites que a vida impôs para ele. Preste atenção nesse vídeo e daqui a pouco eu volto para finalizar, tá bom? Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Bom, você viu a história desse homem. Que história impressionante, não é verdade? Que história impressionante. Ele aprendeu a viver dentro dos seus limites e quando ele aceitou isso, ele entendeu isso, ele começou a plantar dentro daquele pequeno pedaço de terra que ele tinha, coisas que ele poderia frutificar dentro desse espaço de terra limitado. E quantos frutos abundantes, né?
Tenho certeza que você se emocionou. Se você viu esse vídeo pela primeira vez, é emocionante. Realmente faz a gente refletir, né, sobre isso. Bom, e a segunda lista de limites são os limites, não os que a vida te coloca, que a realidade te impõe, mas que você mesmo coloca para que você possa realizar a sua vocação, para que você possa realizar aquilo que você colocou aí como evidência da vontade de Deus, como prioridades, e aquilo que você traz como importante, essencialmente importante na sua vida. Então, os limites, os nãos que você precisa dizer na sua vida, tá bom? Então, essas duas listas. Que o Espírito Santo te conduza, te ajude, que ele te ilumine nesse caminho. Deus abençoe e até o quarto dia. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.